contente com a realização de mais um evento aqui pelo Conselho de Ativos Digitais e Blockchain da Associação Comercial do Paraná, qual tenho muito prazer em ser um dos vice-presidentes e de coordenar também o Conselho. Chamo agora então para vir falar os convidados palestrantes, Dr. Felipe Américo Moraes e Jean Chu. O Dr. Felipe é advogado criminalista com forte atuação no direito penal e criptoativos, e o Jean, um amigo também de longa data, atua empreendendo no mercado de criptoativos e é um grande entusiasta, Forbes 30, Under 30 e também tem fundo de investimento em criptoativos e vai discorrer um pouquinho para a gente hoje sobre oportunidades de investimento e, acima de tudo, né, como a gente diferenciar um negócio que é legítimo de um negócio que não é legítimo, ou tentar fazer essa distinção e evitar cair em golpes ou em furadas e tirar esse estigma que hoje tem, que é muito negativo. Ah, cripto é golpe, cripto é pirâmide, cripto é algo. Não. Tem gente que faz isso, mas eles fazem isso mesmo no mercado tradicional. Não tem nada a ver com criptomoeda, eles só usam essa narrativa para enganar algumas pessoas. Então, para a gente aprender a fazer essa distinção e, caso aconteça de cair uma furada também, recorrer ao Dr. Felipe para falar também um pouquinho para a gente hoje de alguns golpes financeiros envolvendo criptoativos, ou ao menos a narrativa de criptoativos, e como fazer para solucionar caso a gente venha se deparar com uma situação como essa. Então, agora, para darmos início ao debate, gostaria que se pudessem falar ali por uns 3, 4 minutinhos, no primeiro bloco daqueles 4 que combinamos, sobre como diferenciar ou tentar diferenciar um negócio legítimo ou de uma furada ali que pode ser um golpe. Obrigado, Bernardo. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Duas pessoas que entendem profundamente do tema. Bom, vamos lá. Eu diria que um dos principais pontos para avaliar quando um negócio tem cara de legítimo ou não é começar pela promessa, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre vê dessas pirâmides e golpes em geral, geralmente começa por uma grande promessa de lucro garantido. Então, se alguém vier prometendo lucro certo, lucro garantido, altas taxas de rentabilidade, sem risco, já suspeite. E nesse tipo de caso, não tenho medo de perder a oportunidade. É melhor perder a oportunidade do que perder o dinheiro nesse tipo de coisa. Então, quando a promessa é boa demais, suspeite e comece a olhar com mais cautela a oportunidade que está sendo apresentada. Muitas vezes ela pode vir por algum amigo, por alguma pessoa conhecida, mas talvez essa pessoa também foi enganada, né? Talvez essa pessoa já colocou o dinheiro dela dentro, está ganhando algum dinheiro, né? As pirâmides, a maneira como elas funcionam, os primeiros que entram, eles de fato ganham dinheiro. A pirâmide ela começa a ruir quando para de entrar dinheiro novo, quando param de entrar novos clientes. Porque como funciona o sistema de uma pirâmide em geral? Os primeiros clientes entram, eles têm uma promessa de rentabilidade, a empresa que está organizando o esquema, ela usa o próprio capital dos clientes para pagar essa alta taxa de rentabilidade, como se ela tivesse de fato conseguido investir o dinheiro e ter essa taxa de rentabilidade, mas é o dinheiro dos novos entrantes que está sustentando isso. Eventualmente, quando o negócio para de ter clientes novos, para de ter esse fluxo de dinheiro novo entrando, aí ele desmorona. E aí os últimos a entrar é que pagam a conta, né? Então, esse eu diria que seria um dos primeiros pontos. Olhe com muito cuidado a promessa. E se a promessa for boa demais, suspeite. E é claro que também existem aí golpes mais elaborados, empresas que têm uma aparência mais idônea, e aí começa a ficar mais difícil de você conseguir identificar se trata de um golpe mesmo ou não. Aí existe toda uma questão de realmente olhar com cuidado documento, contrato, procedência da empresa, quem são as pessoas envolvidas, são pessoas que realmente já estão atuando no mercado há bastante tempo, se há uma procedência da empresa que está atuando, né, ou se é algo muito novo. Mas acho que aí o Dr. Felipe consegue contribuir um pouco mais aí também para aprofundar nesse tema. Obrigado, Jean. Obrigado, Bernardo, pelo convite. Uma honra, um prazer sempre poder estar contribuindo com esse tema, que é um tema muito caro para nós, né, que é o mercado de criptoativos. A gente trabalha na área e se preocupa muito com talvez a rigidez
a forma como as pessoas enxergam talvez um ramo profissional que tudo leva a crer que será o ramo que vai virar o sistema financeiro global, por assim dizer, ele vai ter essa espécie de confusão, mas que no mundo todo, no Brasil, em Curitiba, sobretudo, nós vemos que a má fama parece que está superando o potencial que tem essa tecnologia. Acho que se fosse para poder falar talvez da minha área, porque eu preferi passar para você a palavra primeiro, já para poder justamente dar essa visão do mercado. Agora, talvez a experiência que eu posso passar um pouco aqui para como identificar puxa, se fosse para contabilizar com quantas pessoas, eu já falei, que foram vítimas de uma pirâmide financeira, acho que passaria de 500, sabe? Porque a gente ouve de todos os tipos e todas elas têm uma característica muito comum, que é aquilo que é muito comum nos Estados Unidos, que a gente não fala tanto no Brasil, que é o dito FOMO. FOMO é F-O-M-O, é uma sigla em inglês que significa Fear of Missing Out. Que uma tradução livre seria o medo de perder a oportunidade do século. Então é aquela dinâmica, puxa, mas eu tenho aqui um grupo de amigos que o meu colega começou a investir numa empresa e está recebendo um valor grande, de repente ele trocou de carro. Aí você fala, puxa, amigo, o que você está fazendo? Ah, não, eu conheci uma empresa que faz investimentos em criptoativos. Eu não entendo de criptoativos, mas eles entendem, pelo menos eles se dizem entender muito, e eu estou confiando assim muito do meu patrimônio. Aí já foge aquela outra questão, né? De você não dividir os seus investimentos. Você vê às vezes, puxa, vou colocar um pouquinho em criptoativos porque eu vou testar, né? Como se fosse que você vai pular na água, você põe o pé ali para poder ver a temperatura. Aí você vê que está dando uma rentabilidade muito grande, muito alta, você começa a passar todo o seu patrimônio para criptoativos, que não é criptoativos, é a empresa que diz investir em criptoativos. É aí que, ao longo do tempo, como o Jean comentou muito bem, nós vemos essa questão de a empresa, ela não para cedo, ela tem uma espécie de um prazo de validade que é longo, muitas vezes, pode demorar 2, 3, 4, 5 anos, né? E nisso você vai cada vez aportando mais, até que chega uma hora que acaba a entrada de novos players, de novos investidores, e a empresa não consegue pagar. Então, esse sentimento psicológico, quase que de o medo de perder a oportunidade, e outra, o viés cognitivo de você testar e o teu teste dá certo. Puxa, eu coloquei um pouquinho e deu certo, vou colocar mais e mais. Esse é o comportamento quase que traiçoeiro. E por que é traiçoeiro? Porque, uma vez eu sempre copiei essa frase, que é uma frase de um julgamento que eu ouvi, de um caso de medicina, né? Nada a ver com criptoativos, mas o julgador, lá no CRM, ele falou o seguinte: a análise retrospectiva é sempre infiel. E lá era um caso médico, né, que era muito fácil você ver o erro médico depois que ele aconteceu, mas antes você não consegue perceber. E no caso de criptoativos é a mesma coisa. É difícil, por mais que a gente tente aqui talvez provocar todas as pessoas para entender como identificar uma fraude financeira, os elementos no presente eles não são tão claros assim. Então, talvez essa facilidade junto com a promessa de rentabilidade, sobretudo rentabilidade fixa, né? Então, invista comigo que eu vou pagar para você por mês X%, sempre de maneira fixa. Esse comportamento é quase uma red flag, um alerta vermelho quando a gente fala em investimento no mercado de criptoativos. Então, talvez para dar essa dinâmica e esse início, me parece que seja um pouco disso. Não, acho que faz total sentido, principalmente aí no que vocês tocaram de pirâmide financeira, ou esquema Ponzi, né? Pirâmide é quando a sua renda depende de quantas pessoas você trouxer e das vendas que elas fizerem ou das captações que elas fizerem, e o Ponzi é que se pagam os antigos com o dinheiro dos novos. E eu acho que uma questão chave normalmente são sistemas que parecem inovadores, mas são diferentes do tradicional. Não é uma XP que você vai lá e coloca o dinheiro, tem o CDB, tem as ações, tem o fundo, não. É uma plataforma diferente que você vira, cada um usa um nome diferente, né? É consultor, gestor, franqueado, que não significa que, ao usar esses termos, não estou apontando o dedo para ninguém aqui também, mas já é um indicativo, poxa, é um negócio diferente, aí para eu investir eu também tenho a oportunidade de virar alguma espécie de gestor, daí eu começo a revender os meus serviços e ganhar em cima disso dos outros. Então são estruturações que já vimos repetir em outros casos e que aos poucos vão caindo na mídia. É impressionante como todo dia surge, ainda existem casos nesse gênero.
E até o Jean colocou, porque é conhecido. O Jean é conhecido meu, tem negócio cripto, não estou fazendo nenhuma recomendação aqui, mas a princípio eu confio nele. Né? Mas uma coisa que é curioso, a gente vê casos de pirâmide ou qualquer outro tipo de esquema Ponzi, ou enfim, fraudes que venham a cair, e sempre era, eu coloquei porque o cara é meu vizinho, eu coloquei porque eu vi ele trocando de carro, eu coloquei porque eu vi fulano, beltrano postando nas redes sociais em evento com ele. Quanto mais gente conhecida estiver investindo, quanto mais gente conhecida estiver do lado de lá fazendo a promoção do investimento, e quanto mais famosos estiver validando, maior é a chance, e mais ostentação inclusive, maior é a chance de ser furada. O negócio legítimo não precisa disso para se vender, para se sustentar. E quem ganha dinheiro com uma coisa não sai falando, não sai divulgando. Então, acho que uma moda no passado assim, foram colocações interessantes para a gente pontuar, né, como distinguir, ou pelo menos como chamar a atenção de o que pode ser uma furada. E agora, no segundo passo, eu começo aqui, passando a palavra primeiro para o Jean, que é um empreendedor que atua na área, efetivamente construindo, auxiliando na construção de negócios, investindo em criptoativos, inclusive por terceiros. Jean, se puder contar um pouquinho sobre como funciona o seu negócio e consiga dar exemplos também de outros negócios que, ao que tudo indica, né, que só lembrando, não está validando nenhum negócio que é positivo, que é negativo, mas para dar exemplo para as pessoas de, poxa, é uma indústria em crescimento, tem estruturações em crescimento, mas são às vezes estruturas não custodiais, né, em que a empresa não fica com a custódia do criptoativo, ou se fica, tem amarras diferentes, que não é essa novela aí que esses casos, essas fraudes acabam incorrendo. Legal, obrigado, Bernardo. Bom, eu atuo como gestor de um fundo de investimentos chamado Honey Island Capital. Eu sou gestor de um fundo específico focado em ativos digitais na Web3. Então, alguns dos nomes dessa tecnologia blockchain. Bom, basicamente o que a gente faz ali é investir em diversos tipos de tokens, em projetos relacionados à blockchain. Mas, por exemplo, nós não estamos captando. Então, eu de forma alguma estaria aqui promovendo a minha empresa, dizendo para se investir comigo, até porque nós não estamos pegando dinheiro de terceiros hoje. Hoje, a gestão do patrimônio que nós estamos fazendo é apenas dos próprios sócios do fundo, dos próprios sócios da empresa. Então, o meu objetivo muito aqui é de educação mesmo, é de ajudar a construir a imagem de um mercado que tem o potencial de revolucionar muito. A blockchain, ela permite tirar muitas ineficiências do mercado. Esse é o grande fundamento dela, né? Então, o meu papel hoje aqui, e o papel que eu tento cumprir sempre em toda a roda de conversas que eu participo, é muito de educação mesmo, né? De ensinar as pessoas um pouquinho que a gente está fazendo aqui hoje, né? Como identificar oportunidades boas e ruins, né? Como ficar longe dos problemas, mas ensinar um pouco de educação do fundamento de por que essa tecnologia ela tende realmente a revolucionar o nosso mercado. Entre as atuações do nosso fundo, nós apoiamos algumas empresas em estágios iniciais e que estamos desenvolvendo soluções que podem ser disruptivas. Então, empresas atuando, por exemplo, construindo novas ferramentas para atuar com blockchains, construindo novas empresas baseadas nessa tecnologia. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui do que cada uma delas fazem, porque acho que não cabe muito aqui, mas um pouco da mensagem que eu queria passar aqui sempre tentem entender qual é o objetivo da pessoa que está conversando com vocês. Sempre alguém está tentando te vender alguma coisa, tipo, coloque seu dinheiro comigo. Tente pensar de onde vem a rentabilidade desse negócio que a pessoa está te oferecendo. Então, como o Dr. Felipe falou ali, se a pessoa vem e te promete, por exemplo, uma rentabilidade lá de X% ao mês, fixa, garantida, pense de onde que vem esse dinheiro. Esse dinheiro vem, de uma operação de trading, por exemplo. O cara é um ótimo trader, ele vai operar e ele justifica que o dinheiro dele está vindo da operação de trading. Mas todo trader, mesmo os melhores traders, às vezes eles erram. Então, como é que o cara garante uma rentabilidade fixa, prometida,
sendo que o sucesso dele depende dele acertar decisões de investimento constantemente e não errar. Então, a conta não fecha, sabe? A história não para de pé. Então, é sempre importante pensar dessa maneira um pouco mais fundamentalista. Qual é a origem da rentabilidade que esse cara está me prometendo? Essa história para de pé mesmo ou não? E sempre ter, né, uma atitude um pouco mais conservadora nesse tipo de coisa. E assim, as pirâmides, os esquemas Ponzi, como o Bernardo comentou, eles não são algo inerente do mercado de cripto, do mercado de ativos digitais. Cripto, ativos digitais, é apenas uma desculpa que o golpista usa para fazer a pessoa acreditar que aquele negócio que justificaria, né? Desculpa interromper, mas complementando, que justificaria. É o motivo de acreditar que aquele negócio para de pé. E vai falar assim, não, a gente está pagando que seja 1, 5, 10% ao mês, mas isso não é nada, porque os nossos traders fazem muito mais. Só que você for parar para calcular, vamos supor ali 10% ao mês para o investidor, mais 1% que fica para o cara que indica, e 1% de lucro e 1% de custos operacionais, e já dá 13% ao mês. E mais o imposto, pula para uns 15%, esses 15% ao mês fazem com que R$1.000 se tornem, depois de 5 anos, 2 milhões, e depois de 10 anos, 4 bilhões. Então, a pessoa, por que ela é captar investimentos, ela consegue fazer isso, e agora coloca em 1 milhão, vai ser 4 trilhões depois de 10 anos. Então não existe, é uma coisa que é insustentável. Mas eles vão trazer uma razão ou outra, não, mas dá por causa de XYZ, está aqui no meu celular, não existe. É tentador, né? Como o Dr. Felipe colocou, eu vejo meu vizinho colocando, meu amigo trocando de carro, não sei o quê. Às vezes tem muita religião envolvida também, que eles usam isso de células, pessoal ali próximo mesmo, que são pessoas idôneas. Mas se deixam levar e fica com medo, poxa, eu não vou ser o único aqui do meu grupo que não vai investir. E acaba caindo nessa. Então, assim, cripto é apenas usado como a desculpa para justificar como eles conseguem fazer a mágica da multiplicação do dinheiro. E cripto tem sido muito usado como justificativa para isso, porque realmente é uma tecnologia muito nova. Alguns projetos conseguiram destravar um potencial muito grande, porque é uma tecnologia muito disruptiva mesmo. Então, empresas que nasceram baseadas nisso, elas realmente conseguiram ter ganhos muito expressivos. E é por isso que os golpistas usam a desculpa da tecnologia da blockchain como a justificativa de dizer que é assim que eles fazem a mágica da multiplicação do dinheiro. Mas outras desculpas quaisquer poderiam ser inventadas também. Qualquer outro negócio revolucionário que eles dissessem e que fizessem a pessoa acreditar que essa é a mágica que o cara tem por trás para fazer o dinheiro render tanto. Então, não é algo exclusivo de cripto, sempre pensem, né, da onde está vindo essa rentabilidade. E só antes de passar para o Dr. Felipe, um ponto que eu acho que vale a gente ressaltar existem negócios legítimos na indústria cripto para se investir? Existem, mas não tem em toda esquina e tem um risco gigantesco. Não existe qualquer espécie de segurança hoje que alguém possa lhe dar para validar, não, investe aqui que não tem risco. O próprio Bitcoin, o próprio Ethereum, todas as criptomoedas, mesmo as mais consolidadas, tem um risco grande. Não vai ser um negócio operando nisso que não vai ter risco. Então é importante de ver alguém falando, não tem risco, aqui é garantido para XYZ, já é um passo para trás. Até se o Dr. Felipe puder complementar também nessa parte de quiser fazer menção de um negócio que entende, né, que está mais para o lado do legítimo que não legítimo, e também a questão de regulação, né? Porque muitos negócios pegam e colocam, não, nós estamos regulamentados, XPTO, mas nem tem às vezes regulamentação para se aderir. Então quem fala que está regulamentado, na verdade já está criando uma fantasia ali que não existe nem para os players corretos do mercado. Pois é uma questão assim que ainda não existem as regras do jogo para serem seguidas, então isso torna muito difícil para o mercado conseguir entender, o que tem que fazer, e outra, quem está certo e quem não está certo. Quando o G comentou aqui uma palavra que para mim talvez é a mais importante hoje, quando você fala num player do mercado de criptoativos, que é captação. Como e quando é feita a captação? Essa é quase que uma dor que eu vejo assim, do ponto de vista penal, sobretudo. Por quê? Porque nós temos
quase que uma trajetória regulatória muito falha no Brasil quando a gente fala em criptoativos. Por quê? Porque hoje nós temos a CVM até que se posicionando em alguma medida sobre aquilo que pode e aquilo que não pode fazer, mas de maneira muito rudimentar. Isso veio ao longo do tempo, mas não muito tempo atrás, na verdade em 2016 e 2017, você via a CVM se esquivando de qualquer tipo de posicionamento regulatório sobre um mercado que, pelo menos na época, a SEC, a SEC, a americana, já dava os seus pitacos ali, pelo menos nesse tema. Aí você pensa, puxa, como que é feita a captação? Por que esse tema é importante? Hoje, no Brasil, me parece que a grande solução para o problema para entender se um negócio é lícito ou não, eu não vou falar legítimo ou não, vou falar lícito ou não, ou seja, está dentro ou fora da lei, é verificar como que a empresa faz a captação. E por que isso? Voltando lá atrás da nossa história, nós vemos alguns casos antigos de pirâmides financeiras que já foram submetidas lá para o Tribunal Superior, para o STJ, e lá o STJ falou o seguinte, não, pera lá, aqui não tem esses crimes graves que vocês querem dizer, por quê? Porque aqui me parece que é um caso de pirâmide financeira, pura e simples, e não tem, eventualmente, crimes mais graves que poderiam significar que essas pessoas estariam colocando em risco todo o sistema financeiro nacional. Qual que é o grande problema disso? Lá naquela época, quando viram o pirâmide financeira pela primeira vez, o pessoal ficou, de certa forma, indignado, porque a pena desses crimes que o STJ diz que havia era baixíssimo, pena de 3 meses. Pensa, uma pessoa que pode praticar uma fraude bilionária ser condenada a uma pena de 3 meses. E aí começou, de certa forma, uma busca pelo Estado e pelo legislador e também pelo judiciário para tentar dar uma punição talvez mais adequada a um crime que é muito grave, mas tentou puxar a legislação assim como pôde e conseguiu, né? Hoje tem o entendimento que a grande questão não é que é um estelionato, que a pena mínima é 1 ano, ou então um crime de pirâmide financeira que a pena mínima são 3 meses. Esses crimes eles foram escanteados de certa forma para entender que a forma de captação importa. Importa em que medida? Se você faz oferta pública de investimento, ou seja, eu faço investimento, eu sou expert em criptoativo, e eu venho aqui e eu não quero, às vezes, pegar e investir o dinheiro que é meu, o dinheiro do meu sócio. Eu quero pegar e captar sem nenhum limite qualquer pessoa que queira investir comigo, né? Então, se eu quero servir e agir como se fosse um fundo de investimento no mercado de criptoativos, que não é regulado, eu ofereço isso publicamente e isso faz com que, esse é o ponto que o tribunal se abraçou, isso é uma oferta pública de investimento e essa oferta pública de investimento configura um valor mobiliário que exige daquela pessoa que tenha uma autorização da CVM para conseguir operar. Opa! Então se a pessoa oferece publicamente investimento no mercado, mas não tem essa autorização da CVM, ela pratica uma série de crimes gravíssimos, que nesse contexto serve para poder punir pessoas que praticam pirâmides financeiras. Então você tem quase uma expansão penal para conseguir dar uma resposta adequada para um crime grave. Agora, qual que é o problema? Será que pensar nesse método de captação é suficiente para conseguir extinguir aquilo que é, aí não lícito ou ilícito, mas legítimo ou ilegítimo? Porque não poderia ter uma empresa legítima no mercado que faz esse tipo de captação no mercado de criptoativos, e aí que tem que tentar entender um pouco da diferença entre aquilo que é lícito e aquilo, às vezes, que eu, como um cidadão, eu, como indivíduo, penso que é interessante para mim e que posso, eventualmente, pensar no quê? Aí a gente fala em autocolocação em risco. Autocolocação em risco. O que é isso? Puxa, se uma pessoa não tem conhecimento do mercado de criptoativos, confia num terceiro, esse terceiro promete o mundo e o fundo e no final dá errado, me parece que aí o Estado deve intervir para conseguir tutelar essa relação. Agora, se o indivíduo conhece do mercado, conhece da estratégia de investimento e, sobretudo, concorda com ela e quer abrir mão dessa proteção do Estado para que possa investir o seu dinheiro, por que o Estado tem que pensar em uma medida em querer proibir essa relação em que eu, indivíduo, assumir o risco, né? A gente fala em assumir o risco em vários sentidos, né? Vou falar assim um exemplo que tem uma pesquisa que dá para fazer um paralelo, que é muito legal, vou falar bem rapidamente disso, que é o caso das testemunhas de Jeová em situações médicas que se recusam a
fazer transfusão de sangue. Esse é um exemplo clássico da pessoa que quer e opta por, independente daquilo que o Estado fala, o que eu devo fazer, eu quero assumir esse risco. Eu tenho essa capacidade de, entre aspas, me autolesionar. Isso, estou falando no aspecto técnico-jurídico, mas se aplica totalmente a criptoativos. Puxa, se criptoativos é um ativo que, entre aspas, é fora do Estado, eu, como indivíduo, não posso escolher, ao invés de investir na Bolsa de Valores, que tem uma regulação plena, investir num mercado de maior risco e, pior, confiar em um terceiro para fazer isso. Esse é um ponto que, para mim, é difícil de dar essa resposta. Por quê? Porque nós temos aquilo que é legítimo, aquilo que não é, e o que vai indicar isso é o quê? Talvez a ética do indivíduo para conseguir fazer aquele investimento, mas, de outro lado, tem aquilo que é lícito e é ilícito. E a legislação, como o Bernardo disse, não existe ainda, não tem uma regulação. O que nós temos são leis de 76 que são usadas hoje para conseguir dar uma resposta para casos de pirâmides financeiras, mas cujo efeito colateral é, às vezes, inibir uma evolução do próprio mercado, né? Então, imagino que o Jean tem uma preocupação constante em como seguir as regras, e as regras do jogo não estão postas ainda, e aí pior é pensar nisso. Puxa, mas será que quando forem colocadas elas vão estar corretas? Elas vão garantir, ainda assim, de um lado a segurança do investidor e do outro a capacidade do mercado, que é disruptivo, conseguir evoluir de uma maneira adequada para conseguir fazer a revolução do sistema financeiro? Essa é a pergunta assim, que acho que incomoda cada vez mais a gente que pensa um pouco sobre o tema. E eu acho que hoje, infelizmente, por conta desse medo das instituições, principalmente da CVM, Bacen e da própria Câmara Legislativa, é o quê? De impedir por hora de que esses negócios disruptivos cresçam de uma maneira disruptiva, no sentido de ter uma oferta pública de um investimento num negócio cripto em grande e larga escala, porque hoje não tem como regulamentar isso, então ainda tem o sandbox da CVM, do Bacen lá, para fazer análise de alguns negócios específicos que foram submetidos ao crivo deles, para ver se é algo que vai vingar, não vai vingar, em termos simples. Mas hoje não existe a possibilidade de ter realmente um negócio. Por exemplo, se o GE quisesse fazer com que o fundo de investimento em cripto dele fosse aberto para todo mundo investir, ele já estaria incorrendo, poderia até ser legítimo no sentido de que o GE é uma pessoa certa, correta, que vai fazer um bom negócio, mas seria ilícito porque não se enquadraria ali dentro das possibilidades legais hoje. Corrija-me se eu estiver errado, Jean. Existe, como você falou, uma iniciativa do Sandbox, e alguns fundos aqui no Brasil estão operando dentro do Sandbox e já ofertando seus produtos, aqui no Brasil mesmo. E existem outros fundos numa estrutura offshore, então fundos incorporados fora do Brasil, e aí a estrutura que eles fazem é o seguinte: você investe num fundo brasileiro, que atua como um feeder, que basicamente é o seguinte: você investe numa empresa brasileira cujo propósito é investir em empresas internacionais. E essa empresa internacional que ela investe basicamente é um fundo de cripto fora do Brasil. Então essa é uma arquitetura que outros fundos legítimos têm usado, inclusive fundos que são distribuídos na XP e tudo mais. Então a maneira que alguns fundos estão operando hoje é essa, ou no Sandbox ou com essa estrutura de offshore com um feeder brasileiro. Mas ainda nesses tipos de estruturas, a liberdade é muito pequena. Porque, por exemplo, um fundo da XP, não vou lembrar agora de cabeça a tabela, mas tem lá, fundo X para investidor não qualificado é até tantos por cento em cripto custodiado num país em que a custódia é regulamentada. Se for investidor qualificado ou profissional, essa porcentagem aumenta, mas ainda assim não é uma liberdade grande como eu, Bernardo, quero criar um fundo, eu vou investir nas criptos XYZ e vou abrir para todo mundo aqui que quiser investir. Apesar da blockchain permitir que eu, ou qualquer adolescente, faça isso em 1 hora, e é algo sensacional, infelizmente, se isso for feito, um investimento em dinheiro, prometendo resultados, lucro, que depende dos esforços terceiros e na oferta pública, bateria num fundo de investimento, num polo imobiliário, né? Então, tem um monte de amarras ali e limitações, mas é possível, sim, hoje, maneiras ali listas, mas com essas amarras, essas limitações. Doutor Felipe, agora acho que pulando para uma segunda grande parte do nosso evento de hoje, terceiro de quatro blocos, falar especificamente sobre pirâmide financeira, e acho que aqui a gente estando na Associação Comercial do Paraná, em Curitiba, que infelizmente é conhecida em outras cidades e Brasil afora como a capital dos crimes financeiros envolvendo cripto, a capital da pirâmide do Bitcoin, falar um pouquinho sobre um caso recente, que é o caso da Renda Coins. E daí, como quarto e último bloco, depois do caso da FTX recente, de semana passada, retrasada.
Então, doutor Felipe, se puder dar uma explicada geral em o que é o caso da Rental Coins e como que isso veio desde o começo até agora, né? Acho que uns 5 minutinhos, dar uma apanhada geral no caso. Pois é, uma dor para nós curitibanos que estamos trabalhando com o mercado cripto, por assim dizer, porque nós somos já conhecidos como uma das capitais do Brasil, tradicionalmente, por ter esses escândalos envolvendo cripto. Nós tivemos lá o caso de 2019, o primeiro, né, do Bitcoin Banco, e agora esse segundo da Rental Coins, né? A grande questão foi justamente uma espécie de curva de aprendizado que essas empresas tiveram, porque no início das pirâmides financeiras, todas elas ofereciam diretamente, inclusive em contrato, a atividade de investimento em criptoativos como trade, né? Então, você viu lá os casos que aconteceram em 2018, 17, 18 e 19, sobretudo, caso da Endeal, por exemplo, que é um caso clássico, você via promessas de investimento em trade. A minha empresa faz essa atividade. Só que isso, como eu expliquei na minha fala anterior, foi tida como ilegal na medida em que configura um valor mobiliário e tem que ter a chancela da CVM. Então, puxa, eu preciso fazer uma outra atividade. É nesse contexto que parecem muitas outras empresas no Brasil como um todo, criando uma espécie de negócio jurídico simulado. Por que simulado? Porque eu crio um negócio jurídico com uma relação contratual entre eu, a empresa, e a pessoa que eu quero captar como investidor, ou que eu quero que ele entregue o dinheiro, e eu digo que, puxa, uma hora vai ser aluguel, outra hora vai ser uma sociedade em conta de participação, então você vai se tornar sócio da minha empresa, um sócio investidor. Então tudo isso, quando você vê juridicamente, é plenamente possível que aconteça, é juridicamente viável, só que na prática você observa que isso é uma cortina de fumaça para uma atividade ilícita que se desenvolve por detrás e que nós ficamos somente sabendo no final e quando a pirâmide financeira, por assim dizer, cai, que na verdade era tudo uma maquiagem, né? Então, nesse contexto nós tivemos o caso da Rental Coins aqui no Paraná, que a Polícia Federal divulgou, isso saiu na mídia também, por mais que seja um caso sigiloso, isso também já está divulgado na imprensa, também porque eu posso falar sobre isso. Uma movimentação financeira de 4 bilhões que foi feito pelo CEO da empresa, envolvendo a captação de clientes. Então foram 4 bilhões que foram movimentados. Foi visto ali uma captação e um produto financeiro que foi oferecido na época como aluguel de criptoativos. Isso daí até, quando eu digo uma legalidade, você vê que o aluguel de criptoativos, existe uma previsão. Não é legal, mas é normativa, a IN 188 de 2019 fala ali em cessão temporária de aluguel de criptoativos, e esse modelo de negócio pegou essa ideia de legalidade, de existência de uma previsão do Estado, digamos assim, para poder fazer uma atividade, e começou a captar dinheiro. E essa captação de dinheiro, ela funciona porque funciona, né? Então, eu capto dinheiro, eu pago as pessoas, eu ganho mais aderentes, e aí eu consigo crescer com esse investimento. Foi nesse contexto que nós vimos, aí, pelo menos no início deste ano, uma suspensão de todos os pagamentos da empresa, e daí que é aquela expectativa que nós, como advogados, ficamos pensando, puxa, será que agora vai ser o grande fim da empresa? Ou se não? E no fim demonstrou-se que não, né? Eu, sinceramente, acreditava que lá em março desse ano ia ter operação da Polícia Federal, ia ter prisão das pessoas. Eu imaginava que a empresa ia anunciar a falência, por assim dizer, logo naquele início, mas não, né? O que aconteceu foi que esse caso, ele acabou tentando copiar outros casos em que isso talvez tenha dado certo, que foi o caso da GAS, da Gas Consultoria, em que a narrativa da empresa conquistou tanto o cliente, olha só o caso da GAS, a narrativa da empresa conquistou tantos clientes que os clientes iam na porta da Polícia Federal para pedir a soltura e a liberdade do gestor da empresa. Foi candidato, por mais que não teve aprovado a sua candidatura, olha só, eu vou falar em jargão popular, né? O acusado de pirâmide, o piramideiro, portanto, se candidatou e ganhou 40 mil votos. Então você vê o que? Uma narrativa que convence. Se a pessoa no início já tinha uma expectativa de, puxa, eu confio nessa pessoa o meu dinheiro, essa pessoa ainda confiou
a solução do caso. E daí qual que foi a grande questão? Lá naquele caso, a operação da Polícia Federal, de certa forma, ela veio, entre aspas, muito cedo, né? Muito cedo ao ponto de a empresa nem apresentar uma crise da saúde financeira grande para poder mostrar para as vítimas, né, que eu não vou receber o meu dinheiro mais, e já acabou prendendo a pessoa. O que aconteceu? A grande narrativa daquela empresa foi: puxa, eu não estou recebendo o meu dinheiro, eu não estou pagando vocês clientes, não é porque eu não quero, é porque eu fui preso, porque o Estado fechou a minha empresa. E daí isso criou uma narrativa de revolta entre os próprios investidores que pediram a soltura da pessoa e outra, votaram nele como candidato. Aí você vê nesse caso da Rental uma tentativa de fazer um paralelo com isso. Isso foi fantástico acompanhar, né? Porque nós advogados nós vemos geralmente a foto, né? Chega o caso da operação para nós entendemos, puxa, a operação, vamos aqui estudar o que fez a Polícia Federal desde 2 anos quando começou a investigar o caso. E aí as pessoas se inverteu, porque nós vimos a foto, nós começamos a ver o filme. Então nós vimos o começo do caso, nós fomos talvez um dos primeiros a bater na porta da Polícia Federal, lá aqui em Curitiba, né? Encontramos uma equipe muito capacitada, muito treinada, inclusive a mesma equipe que uma investigou a Lava Jato e a mesma equipe que 2 investigou o caso do Bitcoin Banco. Então você vê o quê? Expertise em investigação e expertise técnica em conseguir investigar caso de criptoativo. Foi aí que nós percebemos uma Polícia Federal muito capacitada que falou: opa, se eu fizer uma operação agora, eu posso até prender, posso até condenar essa pessoa. Condenar, que eu digo, assegurar que ela vai receber uma pena num processo penal. Mas eu não vou, talvez, conseguir a eficácia que mais importa para as pessoas, que é pegar de volta o dinheiro investido, pegar de volta o bem das pessoas. Aí você vê exatamente essa narrativa de: poxa, eu não vou prender, eu não vou fazer uma operação, eu vou investigar patrimônio. E foi nesse contexto que, mesmo tendo uma investigação, nós vimos que, pouco a pouco, a confiança das pessoas, que eram muitas pessoas, ainda tinham confiança na empresa. E quando eu digo muita confiança, nós começamos a recomendar as pessoas a judicializarem o caso lá em fevereiro, março desse ano. As pessoas ainda acreditavam, de certa forma, que a empresa ia pagar. E essa confiança da empresa era justamente aquilo que a Polícia Federal não queria ter, né? Essa rivalidade. E foi nesse momento que a Polícia Federal, talvez no momento mais oportuno para o caso, que foi quando conseguiu investigar mais profundamente, conseguiu achar patrimônio, fez a operação, e nós vimos ali que quantos milhões será que a Polícia Federal conseguiu pegar nesse caso? Pelo menos uns 120 a 200 milhões, me parece. Né? Não existe um cálculo feito ainda, mas é de fato um caso de sucesso, né? Por mais que não conseguiu recuperar ainda o dinheiro de 100% das pessoas que lá confiaram, nós temos um caso que talvez não teve tanto sucesso, que foi o caso do Bitcoin Banco, em que prendeu-se a pessoa, que condenou-se a pessoa, mas era um cara que supostamente estaria falido. Nesse contexto aqui nós temos uma outra situação que, puxa, essa empresa movimentou 4 bilhões, mas isso é movimentação, pode ser que captação seja menos. Vamos supor que ela tenha captado 1 bi. De 1 bi, se pegou 20%, me parece bastante. Então é um case assim que nós vamos ver aí no desfecho, mas que me apresentou contorno de sucesso, inclusive de talvez ser o caso de maior sucesso dentro dos que existem no Brasil hoje nessa matéria. Porque outros casos similares, normalmente a pessoa foge do país, ou ainda que esteja aqui, não se tem os recursos, né, que é o caso, por exemplo, da Gás Consultoria. Eu acredito que lá se encontraram cerca talvez de 1 bilhão de patrimônio, mas deve-se cerca de 17 bilhões, salvo a memória. Tem outros diversos casos, Atlas Quantum, que se encontraram muito menos bens do que no caso aqui do da Rental Coins. Então, realmente, isso é um ponto extremamente positivo. E até um ponto assim, sobre o aluguel de criptoativos, que eles chamam também de cessão de direitos sobre os criptoativos, e realmente na instrução normativa da Receita Federal consta lá um item que eles editaram, na verdade, só para conseguir continuar cobrando impostos, né, dos investidores, das pessoas físicas ou jurídicas. Vocês têm que prestar informações referentes a investimento, custódia, XYZ, dentre os quais estava lá o item cessão de direitos, ou entre parênteses, aluguel de criptoativos. Só que na minha visão, aqui o Dr. Felipe precisa complementar e o Jean também, é uma figura que no direito eventualmente não existiria, porque a cessão de criptoativos, aí tem argumentos para os dois lados, né? Mas de um lado,
você faz a cessão de direitos de algo que é fungível como criptoativo, aí no caso seria um mútuo, né? Que seria o empréstimo de coisas fungíveis, que é o empréstimo de dinheiro. Se empresta dinheiro, não se aluga o dinheiro. E a remuneração fica limitada a 1% ao mês. E na prática de mercado, hoje, pelo menos não é algo que eu conheço, se o Jean ou o Felipe quiserem complementar, mas não existe algo relacionado a aluguel de criptoativos. Pode se chamar assim, mas não estou condenando todas as empresas que fazem isso de forma alguma, mas no meu entender é algo que não se vê num ambiente de finanças descentralizadas a prática de aluguéis, e o que se vê em outras exchanges que fazem isso, como a própria Bitso, se eu não me engano, tem ali, mas é um mútuo em que realmente você tem uma remuneração, mas é pequeno, né? Talvez não passe nem de 5% ao ano, não é aquela coisa estratosférica. E algo chamado popularmente aluguel de ações, tecnicamente não é aluguel, é empréstimo de ações. Na lei se fala empréstimo, mas o mercado fala popularmente aluguel. Talvez seja isso um dos erros da Receita Federal, entendo eu, de ter editado a norma nesse sentido. E também não tem um rendimento acima, né, de 1% ao mês. Gia, se puder fazer uma colocação assim, do viés de mercado, como o mercado enxerga operações como essa de pirâmide financeira, da Rental Coins ou tantas outras, e também no quesito de aluguel de criptoativos, a questão de alugar, né, não de fazer um empréstimo, mas o aluguel de criptoativos é uma figura existente hoje no mercado de cripto? Não, legal. Esse tipo de caso mancha muito o nosso mercado, né? Então, tudo aquilo que a gente vem construindo, né, toda a base tecnológica, né, todas as ineficiências que a tecnologia de blockchain consegue solucionar, tudo isso acaba sendo muito manchado por conta desses golpes, né, já comentados aqui. E que são golpes que, como já comentei, não são inerentes da tecnologia, né, eles só emprestam o nome da tecnologia para justificar seus golpes. Então, isso para o nosso mercado é terrível. Agora, especificamente falando de aluguel de criptomoeda, não conheço nenhum fundo, nenhuma empresa que realmente atue dessa maneira e que seja algo legítimo alugando criptomoedas. Agora, pensando na parte tecnológica do negócio, talvez algo para esclarecer até para o público aqui, e é uma coisa que existe mesmo, é um tipo de operação que a gente chama de staking, né, em criptoativos. E isso, na verdade, é um mecanismo tecnológico inerente da blockchain mesmo. Então, o que é o staking? Por exemplo, no caso da rede Ethereum, a rede Ethereum é uma rede de blockchain e a segurança da blockchain, a garantia que você tem que os dados que estão escritos nessa blockchain são imutáveis, ele é baseado numa tecnologia chamada Proof of Stake, onde basicamente a ideia por trás dela é o seguinte, que o custo de investimento que você tem que ter numa tecnologia de Proof of Stake para você conseguir fraudar a blockchain, roubar o dinheiro que está dentro, o custo que você tem para isso seria maior do que aquilo que de fato você conseguiria roubar. Então, é nisso que a tecnologia da blockchain se baseia em Proof of Stake. Você, como um usuário da rede Ethereum, você consegue pegar moedas Ethereum, por exemplo, e aplicar ela nos validadores da blockchain. Você consegue contribuir na segurança da blockchain e você recebe uma remuneração por isso. Mas isso é todo um mecanismo tecnológico. Posso trazer um pouquinho mais em detalhe, que é o seguinte. Então, para cada transação que acontece na rede Ethereum, parte do custo da transação é remunerado para os validadores e parte dessa remuneração dos validadores eles dividem também para as pessoas que colocaram staking, colocaram capital ajudando na segurança da rede Ethereum. Por que é importante colocar capital em staking na segurança? Porque quanto mais capital tiver aplicado no staking da segurança da rede Ethereum, mais capital alguém que está querendo fraudar a blockchain teria que ter a mais do que isso para conseguir fraudar a rede. Então, por isso a importância do staking. Então, só para tirar essa confusão aqui, o staking de fato existe, é uma atividade legal, é uma atividade correta, e isso existe inclusive dentro de algumas exchanges de criptoativos, existem negócios bem legais com relação a isso. Então, não dá para dizer que isso é aluguel, mas isso é algo que talvez possa levar a alguma confusão do público mais leigo, né? E até existem o staking, não seria no sentido original da definição do staking, mas que hoje popularmente chama de staking, que vou trancar certa criptomoeda, uma NFT, em determinado um contrato inteligente ali, para obter benefício disso. Daí tem exemplo, num joguinho você vai lá e faz o staking
do bonequinho e isso te dá um pouco de poção a mais para você usar e ter mais ferramenta. Ou em plataformas de investimento diversas, DeFi, Swap, etc. Mas, de fato, são operações que hoje no mercado a gente não vê nesse sentido de tem a plataforma DeFi para fazer o staking, ou tem para fazer esse aluguel de eu ceder meus criptoativos para outra pessoa trabalhar nele. É realmente uma figura que eu até procurei a respeito, mas não encontrei nada que replique igual. Tem eventualmente o lending pool, né, que é oferecer liquidez para as pessoas fazerem trocas de determinado par de criptoativos. Eu quero trocar Bitcoin e Ether. Algum lugar do mundo tem que ter ali Bitcoin e Ether numa piscina para eu trocar, né, e comprar um e trocar por outro. Mas daí eu deixo ali retido, tem uma remuneração por isso, o que hoje se chama de liquidity pool. Seria uma cessão de direito, né? Estou cedendo o direito dos meus criptoativos para eles estarem ali trabalhando, entre aspas, para prover liquidez, mas difere um pouco do conceito de aluguel, como a gente havia falado, e da rental. E também na parte de, eventualmente, empréstimos, mas aquela coisa, eu empresto o meu dinheiro, mas com uma remuneração, hoje pelo menos é muito baixa, ou pego emprestado a remuneração da pessoa que empresta, às vezes até pode ser alta, mas é um mercado que hoje ainda não cresceu muito, esse de aluguel, de empréstimo, né? De eu pegar dinheiro emprestado para poder investir, ou de eu emprestar para alguém investir o dinheiro que eu emprestei para ela e ela fica com lucro, né? Não que ela nem pagaria esse lucro. São figuras, acredito eu, se vocês quiserem fazer uma complementação, mas que ainda não existem de uma maneira, pelo menos, generalizada e são pontuais ainda em crescimento. Assim, nós falamos alguns termos mais técnicos aqui, né? E isso ressalta muito a importância de estudar. Então, assim, se vocês vão fazer investimento num negócio e que vocês não entendem muito, poxa, tentem estudar mais sobre o assunto antes de fazer qualquer tipo de investimento. Aquilo que eu falei lá no começo, né? Tente entender da onde vem o lucro que está pagando, né, a tua rentabilidade. Então, se você não entende da onde vem a rentabilidade, talvez não seja seguro você colocar teu dinheiro ali, principalmente se for uma porção significativa do seu patrimônio, né? Então, se for aquele negócio de colocar só o pezinho na água, experimentar, talvez ter um pouquinho mais apetite de risco e tal, poxa, faça isso com pouco capital, né? Não coloque mais dinheiro do que você realmente pode perder, a não ser que você realmente entenda a fundo daquilo que você está investindo. Então, no caso de staking, pools de liquidez, são realmente termos mais técnicos, precisa se aprofundar nisso para vocês saberem do que a gente está falando aqui. Acho que não é um pouco do objetivo da conversa aqui de hoje, né? Senão seriam várias horas aí de... Mais um ponto que eu acho que vale para concluir, acho que esse assunto rental, sempre vai vir alguém, seja no caso da rental ou qualquer outro caso, seja relacionado não a criptoativos, vindo falar, porque tem XYZ que a garante e vai fazer sentido. Talvez a gente até, nós três que tenhamos uma certa experiência nisso, a gente, poxa, mas será que aquilo realmente é um bom investimento e não vale a pena colocar um pouquinho ali, né? É sedutor, conquista, parece fazer sentido. E o pior de tudo é o que a gente vê, não vou revelar nomes aqui, que a gente sabe, até para não ser indelicado, mas teve muita gente conhecida nesse caso aqui de Curitiba, que colocou dinheiro lá, teve muita gente conhecida que acreditou no negócio e revendia esses serviços, né, enquanto o que eles chamam de franqueado ou agente, e que dava uma validade, né, validava socialmente, validava aquilo e foi envolvendo mais pessoas. Então, realmente é um caso que em Curitiba, especialmente, envolveu muita gente conhecida, todo mundo deve ter alguém conhecido que ou colocou dinheiro ou vendia esse serviço. Então, isso não é sinal de que está dando certo ou de que como eu disse no início, é um alerta a mais. Tem conhecido, tem estrutura de cinema, tem justificativa mirabolante que faz sentido de rendimento, tem gente famosa, não que não que seja escrito na pedra, mas é um alerta a mais, não é um sinal de confiança a mais. E deixando aqui um último ponto, tem N outras aqui, a gente não quer também ficar apontando dedos para outras que não caíram, porque às vezes pode ter caso de gente que já fez isso por bem tentando alertar as pessoas, ó, tem aquela, tem essa, aquela, mas daí é processado, não sei o quê, e a única maneira de comprovar se é pirâmide ou não é eu falando, porque ele comprou um avião, ou porque postou aquilo ou isso, é quebrando o sigilo e vendo a conta bancária. E isso é uma coisa que não é fácil de se fazer, só realmente no final do túnel que vai se descobrir. Mas tem N que tem gente famosa, que parece estar validando, foto com político, isso e aquilo, e milhares de seguidores. Como eu disse, só tem como saber quebrando o sigilo, mas muita atenção. Não é o fato de ter um argumento bom, gente famosa, rede social com milhares ou milhões de seguidores, isso não quer dizer nada, infelizmente.
A não ser que tenha mais algum complemento, passamos agora então à quarta e a última parte, a respeito de um evento muito recente, até depois mesmo da organização desse evento, a respeito de, não, difícil falar em fraude, pelo menos por enquanto, mas de uma crise muito grande no ecossistema de criptoativos, que foi da corretora FTX, que, se eu não me engano, chegou a ser, ou foi ou era, a 7ª maior corretora de criptoativos do mundo. Terceira. E quebrou, praticamente de uma hora para outra. Então, acho que Jean, já que já está com a mão no microfone, puder falar um pouquinho sobre o que foi esse caso da quebra, né, da falência da FTX, que se desenrolou nas últimas 2 semanas, e o que isso significa para o mercado, aspectos positivos ou negativos. E depois o Dr. Felipe também falar um pouquinho sobre o aspecto regulatório. Já deu entrevista na televisão que eu vi a respeito do caso, e hoje vai poder aqui falar pessoalmente para vocês a respeito disso. Esse é um caso extremamente complexo. Todos aqueles sinais de alerta que eu comentei com vocês, de o que procurar para identificar se o negócio é golpe e tal, vocês não teriam identificado na FTX. É uma empresa que parecia completamente idônea, uma empresa que tinha uma reputação muito grande no mercado e, no final dos contos, acabou se mostrando um grande problema. Não sei se eu já posso dizer que foi um grande golpe, mas opinião pessoal minha, não posso falar com relação à lei, né? Temos aqui 2 ótimos advogados para falar sobre isso, mas minha opinião é que foi um grande golpe, sim. E como é que foi o esquema organizado ali na FTX? A FTX tinha uma empresa irmã chamada Alameda, que era uma empresa que fazia trading. Então, basicamente, o que a FTX fez? Ela criou um token chamado FTT, que era um token relacionado às atividades da FTX. Quanto mais FTTs você tivesse, menos taxas você pagava na FTX. Então, o que fizeram? Eles criaram esse token, pegaram 30% de todo o estoque desses tokens e deram para a Alameda, a empresa irmã. E aí, o fundador da FTX, por meio de toda a sua influência em redes sociais e tudo mais, começou a promover FTT, né? Dizer que era um ótimo investimento, que era um token muito bom e que as pessoas deveriam comprar. E isso começou a fazer cada vez mais esse token ser valorizado. A consequência disso é que aquele grande volume de FTTs que estavam na mão da Alameda passaram a ter um valor gigantesco no mercado. Aqueles tokens que ela ganhou de graça, praticamente, né? O que a Alameda fez? Colocou os FTTs dela como colateral na FTX, né, como garantia de pagamento, e pegou um grande volume de dinheiro emprestado. Dinheiro de quem? Dos clientes da FTX. Então, pessoas comuns, pequenos investidores que tinham lá seus $100, $500, tinham lá seu dinheirinho colocando na FTX para comprar lá Bitcoin, para comprar Ethereum, para fazer seus pequenos investimentos, essas pessoas achavam que seu dinheiro estava seguro ali dentro, quando na realidade a FTX pegou o dinheiro desses clientes e emprestou para a Alameda fazer trading. O grande problema foi a Alameda perdeu esse dinheiro, né? Então, por uma série de operações alavancadas e trading, decisões ruins, acabaram perdendo o dinheiro da FTX e a FTX acabou ficando com uma grande quantidade de tokens FTT que não tinham de fato um valor real, né? Era um token que tinha sido criado por eles mesmos. Então, quando essa história começou a ir a público, houve um pânico generalizado no mercado, esse token começou a despencar de preço, a consequência disso foi que o balanço da FTX despencou também, os clientes começaram a fazer saques em massa da corretora e, de repente, em questão de pouquíssimos dias, a empresa simplesmente não tinha mais dinheiro para pagar os seus clientes estavam querendo sacar dali. Então, é um caso extremamente complexo, porque nenhum dos sinais de alerta que a gente tinha colocado aqui para vocês teriam funcionado nesse caso. Não sei se vocês concordam, mas 100%. É super, super complexo mesmo. Eu acho que se fosse para resumir assim, de maneira bem sucinta e bem didática, seria como se hoje o Bradesco tem lá todo o dinheiro dele e ele fosse além do que ele poderia, daí tem uma discussão se pode, se não pode, mas não vou entrar nesse momento agora, mas pegou lá, tinha 1 bilhão em custódia. E ao invés de manter, por exemplo, no CDB, que ele falou que manteria, ele usou 90% disso para trabalhar o dinheiro e ganhar lucro em cima do dinheiro dos clientes, dinheiro de conta corrente, tá? Não de investimento. E trabalhou esse dinheiro de maneira arriscada. Daí que não deu certo,
teve uma fofoca ou outra no mercado de, talvez eles tenham feito alguma besteira, começou a corrida aos bancos, né, ao saque, e quando todo mundo foi sacar, não tinha dinheiro, porque o banco hoje, né, se você for, se todo mundo for sacar, não vai ter dinheiro. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí tem uma série de tweets também que podem ou não ter tido uma influência considerável nisso, que no banco, hoje, se eu tenho lá 1 milhão no Bradesco, e eu não consegui transferir isso muito rapidamente, né? Quem dera tivesse, mas vamos supor que eu tenho lá 1 milhão no Bradesco, não vai ser tão fácil, tem uma série de amarras. Agora com cripto, basta 3 cliques no celular aqui e qualquer um consegue transferir qualquer quantia, porque em tese não teria limite. Então facilita muito essa corrida aos bancos do saque, porque o banco vai falar assim, estamos com um problema de liquidez, ponto, vai ficar todo mundo em casa, não tem o que fazer. Agora na corretora, na exchange, como é mais descentralizado, facilita essa corrida aos bancos também, que acabou contribuindo para essa crise. Doutor Felipe. Dito isso, né, a FTX foi trágico porque eu mesmo era uma pessoa que confiava na FTX, era a corretora que eu utilizava e foi muito bem recomendado por pessoas que estão há muitos anos no mercado e que todo mundo, acredito que se surpreendeu muito negativamente, assim como todo mundo se surpreendeu muito negativamente com a crise de 2008, quando teve a quebra do banco Lehman Brothers, né? Então, acho que talvez algumas mídias fizeram um pouco desse paralelo para tentar comparar até que ponto que o risco que é tomado por uma instituição financeira, porque acaba sendo financeira, pode gerar para o investidor, para aquele que confia nele, e sobretudo, e quem que vai salvar agora a economia cripto, assim como foi salva a economia mundial naquela época, em 2008? Não tem mais um herói, até porque a gente tem uma regra clara do jogo, né? Isso, e aí chegando ao ponto que eu quero comentar da parte jurídica mesmo, fez quase que reacender no Brasil como um todo uma espécie de clamor por uma regulação. E por que esse clamor por uma regulação? Porque nós, aqui no Brasil, temos um projeto de lei que está tramitando hoje, que é o projeto de lei número 4.401 de 2021. E que se esse projeto de lei, numa época em que ele estava tramitando, ele teve um dispositivo que, se existisse, impediria que o mesmo que aconteceu com a FTX acontecesse com uma empresa brasileira. E por quê? Porque existia nessa tramitação do projeto de lei, quando ele passou pelo Senado, foi colocado um artigo que dizia sobre segregação patrimonial, ou seja, as exchanges, as casas de câmbio criptoativo não podem funcionar como os bancos funcionam. Como que os bancos funcionam? Eles funcionam em reserva fracionária, que assim se chama, né? Então, você confia num banco grande, um banco Bradesco, um banco Itaú, os seus valores, o banco ele tem essa capacidade até para promover a economia de fazer produtos financeiros. Pode fazer os ditos empréstimos, assim como fez a FTX, lógico que de uma maneira questionável, no mínimo, mas as suas financeiras funcionam em reserva fracionária e, portanto, eles podem fazer produtos financeiros para poder estimular a economia. A grande questão é, as exchanges podem ou não funcionar como bancos? Não tem uma regra clara definida sobre isso. Algumas empresas brasileiras entendem que não devem, que tem que garantir a segurança patrimonial dos seus clientes e não podem fazer nada com o dinheiro que eles têm em custódia. Outros já entendem que poderiam fazer e que isso estimularia a evolução do mercado de criptoativos. É fato que essa preocupação foi tida pelo legislador, quando passou pelo Senado foi colocada a segregação patrimonial, ou seja, todo o dinheiro dentro de uma exchange não poderia ser utilizado pela exchange para poder fazer qualquer coisa, sobretudo empréstimos, e caso ela vá à falência estaria seguro o dinheiro do cliente, mas esse trecho da lei foi retirado quando o projeto voltou para a Câmara. Então hoje nós não temos uma lei que fala exatamente sobre se é ou não, ou se será ou não obrigatório as empresas cumprirem essa medida. Aí chega aquele ponto, né? Puxa, mas então quer dizer que não vai haver então segregação patrimonial se não está na lei? Não é exatamente assim. Por quê? Porque a lei fala também que vai haver uma autoridade regulatória aqui no Brasil, que tende a ser o nosso Banco Central, o Bacen, e que nada impede que, por mais que não haja uma lei dizendo que tem que haver segregação patrimonial, que o Bacen não edite uma normativa que vá recomendar nesse sentido, ou, sobretudo, que vai recomendar se uma área
deve fazer e outra área não precisa fazer, porque a atividade própria talvez seja incompatível com a segregação patrimonial. Isso talvez pode surgir, pode vir a permitir no futuro. A grande questão é, esse evento da FTX surgiu como uma bomba no mercado, dentro de uma discussão que já existiu durante todo esse ano, e agora quase que colocando uma urgência numa regulação brasileira. Dá para se dizer, e pelo menos todo o mercado está sinalizando nesse sentido, uma urgência na tramitação desse projeto de lei, para que haja um mínimo de segurança. Agora, uma preocupação que o Jean comentou comigo no início, e também é a minha, até posso devolver a palavra para o Jean para comentar mais sobre isso. Será que esse caso da FTX não vai trazer um tempero para esse processo muito forte e vai fazer com que a regulação venha muito mais rígida, muito mais dura e que não impeça a própria inovação? É uma dúvida que ainda nós vamos ter que ver as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que isso, infelizmente, é muito provável, mas um ponto que eu também acredito ser interessante fazendo um paralelo aqui, como o Dr. Felipe colocou, da crise de 2008. A crise de 2008, em resumo, aconteceu porque os bancos foram fugiu a palavra agora, mas irresponsáveis, um passo atrás, foram irresponsáveis demais com os nossos dinheiros, com o nosso dinheiro, e a população toda perdeu dinheiro. O que o governo fez? Ao invés de alguma maneira, reparar os danos feitos pelos bancos aos cidadãos americanos, pegou lá e resgatou os bancos, que fez com que ficasse com mais dinheiro do que eles tinham antes, e a população perdeu as suas casas, perdeu seu dinheiro, perdeu o emprego e perdeu o poder de compra, porque por conta da inflação gerada pelo quantitative easing feito pelos Banco Central americano, pelo Fed. Então, a gente viu, resgatou, mas talvez tenha sido para pior, porque se não tivesse resgatado, talvez o problema poderia ter sido maior, mas seria pontual e as instituições financeiras teriam se autorregulado para ter uma estrutura melhor e evitar problemas desses no futuro. Que eu espero, imagino, já estamos vendo um pouco disso, que é o quê? O mercado de cripto se autorregulamentando. Então tem algumas, até a gente conversava isso antes do evento, já empresas brasileiras que atuam na área, são exchanges de criptoativos aqui no Brasil e outras lá fora, já publicando, não, nós estamos fazendo auditoria, ou vamos fazer auditoria, já se posicionando, nós mantemos a custódia dos criptoativos dos nossos clientes integralmente, e vai fazer com que o próprio mercado se regule, os agentes, a mão invisível do mercado, não. Aquela exchange é confiável, ela está provando ali pela blockchain que é transparente que os fundos estão lá, vou começar a usar ela. Aquela não, vou parar de usar ela. E talvez seja uma força mais forte do que tendo uma lei falando, todas essas são legítimas. Aí a gente confia, né, no que o Estado impõe, mas não acaba tendo essa influência do mercado que às vezes pode ser ainda mais forte para distinguir o que é ou não mais adequado. E novamente, a questão da educação, né? Esse tipo de coisa é importante que o cliente mesmo se preocupe com isso, né? Busque informação de, poxa, qual exchange realmente é seguro de usar. Então, com todo esse drama que aconteceu com a FTX, realmente várias exchanges passaram a publicar as suas reservas, né? Quanto de dinheiro de fato eles têm líquido para ser resgatado, e algumas estão indo até dando um passo a mais e publicando também quais são os seus passivos, né? Porque a empresa pode até ter vários bilhões de reservas, mas se o passivo dela for superior a isso, ela está insolvente caso ocorra uma corrida aos bancos, né? E esse caso da FTX aí, ele é muito complexo, até se você olha, já foi pouquíssimos dias atrás que isso aconteceu, e se você pega, por exemplo, a Gisele Bündchen e o ex-marido dela, né, o Tom Brady, foram um dos maiores investidores da FTX, confiavam na empresa e, por consequência, promoveram a empresa também. Mas não promoveram ela apenas porque estavam recebendo por isso, porque tinham sido contratados por isso, não, eles botaram muito do patrimônio deles ali. O Tom Brady está sendo processado já por ter promovido a FTX e o fundador da FTX ainda não. Então é um negócio assim bizarro, sabe? Que mostra que o regulador nos Estados Unidos está ainda bastante perdido com relação ao que é o correto. E o meu receio, que eu comentei até aqui com o Dr. Felipe, é que esse caso da FTX não acabe realmente causando uma reação inflamada dos reguladores e levando a legislação para um caminho errado. Porque a regulamentação adequada, ela tem que ficar no equilíbrio entre proteger o investidor de varejo que não tem todo o conhecimento necessário,
que não atua na área do mercado financeiro, mas ao mesmo tempo que não limite a inovação. Porque a própria tecnologia da blockchain é muito da solução para esse problema da FTX. Porque qual foi o grande problema? O dinheiro das pessoas estava na mão da FTX. As pessoas não tinham poder sobre esse dinheiro porque estava na mão da FTX. E isso é a grande vantagem da blockchain. Na blockchain você consegue ter todo o seu patrimônio digital na sua mão. Ninguém consegue botar a mão nele. Essa é a grande vantagem da blockchain. Pode vir qualquer governo ditatorial tentar confiscar, não consegue. Pode vir qualquer catástrofe que tente botar a mão no teu dinheiro, alguém tentar roubar o teu dinheiro, não consegue. Porque você está fazendo a custódia do seu dinheiro. Então essa é a grande diferença entre você ter a autocustódia e a custódia na mão de um terceiro. Então, se o regulador vem muito pesado e, por exemplo, impede a própria autocustódia, como tipo de coisa que já foi até discutido na regulamentação na Europa, por exemplo, isso pode fazer com que a solução do problema morra antes dela começar a ganhar massa. Fazendo um paralelo com uma explicação do que é essa autocustódia. O banco, a gente confia, o dinheiro todo está no banco. E hoje é melhor do que está embaixo do colchão. Com cripto é um pouco diferente. Tem as exchanges, que são os locais onde eu deposito os meus reais para comprar o Bitcoin, o Ether, o FTT, ou qualquer outro token. E ela serve esse propósito, fazer essa compra e venda para eu comprar criptoativo, como se fosse comprar uma ação na bolsa. Agora, se eu pego e depois de eu ter comprado, mantenho na corretora, que é a exchange, ela está custodiando. Não importa se está na minha conta lá. A custódia na blockchain é ela que detém, ela que pode transacionar quando ela bem entende. Então, por isso que uma recomendação aqui que fica com relação a esse quarto tópico, né, qual exchange confiar, eu acho assim, via de regra, as principais são confiáveis, né, mas para fazer a transação. Depois que é feita, pega a criptoativo que você comprou, ou o próprio real, transfere ou para sua conta bancária, ou para sua carteira, wallet, que também não é sem riscos, né, porque tem ali de 12 a 24 palavras-chave, que se for numa carteira digital no computador, por exemplo, no celular, pode ser hackeada, né? Não é tão fácil assim, mas tem esses riscos. Agora, se é uma quantia mais relevante, que é acima de 20 mil, 30 mil, ou mesmo R$1.000, né? Porque R$1.000 em Bitcoin pode algum dia virar muito mais do que isso. É recomendável que se compre aquela chamada hardware wallet, que é a física, e se guarde de uma maneira bem guardada, com backup em chave, às vezes realmente ali feito com punções da própria palavra-chave num pedacinho de aço, escondido como backup, porque se tiver uma tempestade, se tiver uma guerra, você não vai perder, mas o dinheiro vai ser seu, né? Então, eu gravei um podcast mais no início do ano sobre a guerra da Ucrânia e foi muito interessante que a gente foi atrás de pessoas que na Ucrânia conseguiram pagar suas contas depois que iniciou a guerra, porque saíram do país só com as palavras-chave da carteira de cripto e conseguiram ter acesso ao seu dinheiro mesmo saindo da Ucrânia. Enquanto outros, pessoas que saíram, o cartão de crédito não funcionava mais, acesso à conta bancária não funcionava mais, então a cripto trouxe a liberdade financeira. E algo que entre nós a gente vê hoje, né, com essa loucura das eleições, aqui não defendendo nenhum lado nem outro, mas o que a mídia e muitos outros atores têm feito de falar é golpe, é isso ou aquilo, independentemente de qual lado ganhar. Eu não me sinto seguro de que o banco ou o próprio governo não vai fazer uma espécie de proibição do que eu posso ou não posso fazer com o meu dinheiro. Agora, cripto isso é impossível, mas para isso não pode estar na corretora. Tem que estar na minha wallet e bem guardada também, né, para não correr o risco de alguém na rua levar o celular e perder tudo. Esse ponto da autocustódia é quase aquilo que, pelo menos para mim, como advogado criminalista, é o ponto assim, mais apaixonante quando você estuda, porque a ideia de você ter um valor digital guardado no teu cérebro, por quê? Porque você pode decorar a chave que o Bernardo falou, não tem nenhuma referência física, né? Porque as pessoas, puxa, eu posso sacar com o meu celular pro pendrive para poder armazenar, que seria a cold wallet ou a hardware wallet, mas eu posso decorar essa chave e eu posso, inclusive, fazer com que ninguém saiba que eu tenho aquele dinheiro, às vezes, e em caso de guerra eu posso atravessar a fronteira com aquele valor e poder ainda resgatar a minha família numa situação de calamidade. Esse ponto é o ponto assim, que é possível, é tecnologicamente viável, é um pouco complexo, né? Porque exige ali uma pessoa, uma curva de aprendizado que cada vez mais as carteiras tendem a tornar mais intuitiva essa atividade, mas ainda requer alguns cuidados, como o Bernardo falou. Puxa, a pessoa pode ser hackeada, a pessoa pode perder a chave de acesso,
a pessoa pode ficar numa paranoia, às vezes, um pouco maior e querer guardar muito bem a chave e perder a chave. Já vi acontecer isso. Criptografa a chave. A pessoa perde a criptografia da própria chave, sabe? Um negócio em que não tem tanto sentido assim essa proteção, mas tudo bem. Então você vê que tecnicamente é apaixonante. Por quê? Porque permite essa autonomia do indivíduo de você não confiar em terceiro e custodiar o teu próprio valor e, nesse contexto de de crise na FTX, você sabe, puxa, eu não posso confiar num terceiro, eu não posso confiar em ninguém, nem na terceira maior corretora do mundo eu posso confiar, então que outra que eu posso confiar, em quem que eu posso confiar nesse mercado? E daí acho que, me parece que vai voltar, pelo menos, essa discussão da necessidade da autocustódia pelo indivíduo, não só naquele tema de lavagem de dinheiro, né? Porque eu, como advogado, sempre fui consultado sobre autocustódia para discutir regulação europeia quando tentou se proibir, de alguma maneira, carteiras privadas. Por quê? Porque a acusação é essa. Puxa, se a pessoa pode ocultar dinheiro, se a pessoa pode transportar dinheiro com o cérebro dela, ou seja, decorando aquela chave e levando de um lugar para o outro, isso permite ou torna possível a movimentação de dinheiro ilícito. Aí surge aquela premissa, premissa não, surge uma suposição por parte de autoridades públicas, muitas vezes, de que, puxa, se o indivíduo tem criptoativos escondidos numa carteira privada, isso é um indicativo do ilícito. Ele pode estar escondido para quê, né? Aí naquela velha massa de quem não deve não teme. Nós aqui, talvez no mercado que estudamos e gostamos, pode parecer um absurdo, mas às vezes na cabeça de uma pessoa que acaba sendo integrante do Estado, acaba vivendo a vida toda dentro daquele ambiente e que confia no Estado 100% porque aprendeu assim fazer, porque o trabalho dele é esse e sempre funcionou muito bem, é contraintuitivo imaginar que, puxa, como assim você não quer manter os teus criptoativos numa corretora ou num grande banco porque você tem medo do quê? Tenho medo de acontecer o mesmo que aconteceu com a FTX, né? E daí entra essa ideia de você falar, puxa, mas carteiras privadas não podem endossar lavagem de dinheiro? Fazer um parêntese muito rápido aqui, mas é porque me preocupou muito no passado. A União Europeia tentou, em março desse ano, sugerir uma regulação que proibia a custódia própria. Na verdade, exigia das exchanges que adotassem uma série de cautelas, inclusive até não aceitassem fundos que viessem de endereços provenientes de carteiras privadas. Por quê? Porque você não sabe de onde vem, você não tem como rastrear isso aí, supostamente, né? Essa era a regulação. Só que, isso é impossível de acontecer. Impossível por quê? Porque esse é um meio natural de transação no meio cripto, né? E uma coisa que eu acho que o Dr. Felipe também vai poder validar esse aspecto, eu sou advogado que atuo na área, e o que a gente mais vê é cliente vindo, como que eu faço para legitimizar isso? Como que eu faço para fazer certo isso, para declarar isso, ou para estruturar isso, ou fazer aquilo? O pessoal não quer, claro, ninguém quer porque quer pagar impostos, ou quer porque quer ter que construir uma empresa assim assado, mas as pessoas querem fazer com que o negócio escale, e para isso precisa realmente cumprir com determinadas leis, cumprir com o mínimo de uma regulamentação e quer queira, quer não queira pagar impostos. Então o que a gente mais vê dos atores não é, poxa, como que eu faço para esconder o dinheiro? Não é, como que eu faço para fazer isso de uma maneira legítima, poder crescer e não ter um risco trabalhista, criminal, legal, de qualquer maneira que for. Então, é realmente uma indústria muito nova, que já caminhando aqui para a conclusão, é de muita aprendizagem. É como se a gente estivesse hoje falando da internet nos anos 90, né? Eu sempre falo isso nos eventos, e eu imagino que nos próximos 20 anos a indústria cripto vai mudar mais as nossas vidas do que a internet mudou nos últimos 20. Agora, como que vai ser essa mudança? Se vai ser Bitcoin, Ether, aluguel de criptoativo, investimento nisso, corretora, exchange, ou o que for, ninguém sabe. Então é uma coisa que a gente não pode se dar o luxo de não olhar, mas não pode se dar também se permitir a ficar com medo de ficar de fora e já ouvir, poxa, o fundo do GE ninguém pode investir, então por isso que é bom vou tentar investir de uma forma ou de outra. Né? Calma, não significa que o GE está fazendo muito dinheiro, não sei que seja, não tenha me falado. Mas é sempre isso. Não se deixem seduzir, porque é muito sedutor. Melhor ficar de fora ali e aprender, porque não vai ser um ano ou outro que vai fazer alguém ficar milionário ou bilionário, mas às vezes é isso que infelizmente faz com que alguém entre numa furada. E a autocustódia feita corretamente, acho que é algo que é extremamente válido para quem já está no mercado. Então, passo a palavra aqui
para os palestrantes, nossos convidados, Jean Chu e Filipe Moraes, para as conclusões finais. Fiquem à vontade para fazer colocações que acharem pertinentes. Dr. Felipe. Finalizando, então, muito brevemente, é só agradecer ao convite, tanto do Bernardo quanto da ACP e do Conselho de Ativos Digitais, porque é muito importante nós promovermos essa espécie de área educacional, em pensar em promover o mercado, e a gente só consegue promover o mercado desmistificando alguns conceitos que às vezes são equivocados, e talvez sempre aos poucos tentando passar um pouco da nossa experiência, porque se talvez a nossa fala de hoje, alguém que está nos assistindo tanto presencialmente quanto pela internet, às vezes enxergar um sinal de alerta e evitar fazer às vezes um investimento ou dar um passo sem ter a completa ciência daquilo que está fazendo, já vai ser uma missão cumprida de alguma maneira. E tem uma frase no mercado que acho que vale a pena a gente sempre repetir, que é: faça a sua própria pesquisa. Se puder não confiar em terceiros e sempre ir buscar autonomamente o conhecimento para ter a tua convicção, até para quando errar porque cometeu um erro em si e não por conta de ser enganado por um terceiro, talvez essa seja a melhor recomendação. Faça a sua própria pesquisa, tome a sua própria decisão e evite ao máximo confiar em terceiros, sobretudo numa área que é complexa e cujo o conhecimento é muito vertical. E o norte, pessoal, que eu gosto de dar para falar para as pessoas: poxa, verifiquem isso para ver se aquele investimento é ou não legítimo. Não é uma regra, mas às vezes é um bom norte. Tem muita gente nessa indústria de cripto que vende curso. E fica às vezes mais rico, e as pessoas falam isso. Vendendo curso, ganha 50, 100, 200 mil reais por mês, vendendo curso de como investir em cripto, etc. Normalmente, não é uma regra, mas a esmagadora maioria dessas pessoas que entendem do mercado, não seguirem no Instagram as empresas que eventualmente são fraudulentas. Então, às vezes é um bom filtro. Se você vê que pessoas que são entendidas no mercado, que atuam no mercado de uma forma ou de outra, seja em própria advocacia, seja com um fundo de investimento, ou seja, especialmente educadores que vendem cursos, se não estão seguindo, já é um grande sinal alerta, um sinal vermelho. Se eles estão seguindo, não é uma validação, mas não necessariamente é um sinal vermelho. Jean, a palavra é sua. Gostaria de agradecer o convite. Essa aqui é uma conversa que eu sempre faço com bastante prazer. Agradecer a atenção de todos vocês também. É uma doação de tempo aqui que eu faço com muito prazer, porque tem tanta gente fazendo coisa errada por aí e estragando a imagem desse nosso mercado, que a gente tem que fazer a nossa parte aqui de combater um pouco disso, né? De trazer conhecimento, trazer realmente, elucidar algumas dúvidas. E isso que o Dr. Felipe falou é essencial. Busquem conhecimento. Se vocês querem começar a entender um pouco mais desse mercado, vamos lá com baby steps mesmo, né? Vamos dando um passo de cada vez. Compra lá um pouco de Bitcoin, um pouco de Ethereum, pesquisa como fazer para transferir para uma carteira pessoal, veja lá qual exchange de renome utilizar para isso, e vai dando um passinho de cada vez, com pouco dinheiro, vai ganhando conhecimento com isso, ficando um pouco mais confortável. É uma coisa que conhecimento sempre faz a gente crescer. Então, busquem isso mesmo. Como o Bernardo falou, é um mercado que ele tende a mudar muito o nosso mundo. Então, com certeza, é um investimento de tempo que vale a pena para vocês. Isso. Muitíssimo obrigado a todos pela presença, que assistiram online também. E ficamos à disposição caso tenham algumas perguntas ou quaisquer questionamentos. Muito obrigado. A questão da autocustódia, ela